Oi, gente, bem-vindos ao canal Mimissaura. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu uso o Chat GPT para aprender uma língua estrangeira. Vocês podem usar para aprender, para estudar ou só para treinar. Eu vou pegar uma língua que eu não falo ainda, o italiano, para mostrar para vocês como fazer para começar do zero. Mas vocês podem adaptar para a língua que vocês quiserem, tá? Por exemplo, no ano passado eu estava estudando coreano e eu usava o Chat GPT para me ajudar a entender certos pontos de gramática, para me corrigir e mesmo até para treinar o meu vocabulário. Aí eu vou mostrar para vocês. Então, sem mais delongas, vamos colocar a mão na massa. Mas antes de começar, não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos e de também deixar aquele like para o vídeo, porque isso ajuda muito o canal, tá? Então tá. Então vamos lá. Bom, o que eu vou fazer aqui, eu vou começar perguntando, pedindo para ele me dizer quais são os temas básicos que eu preciso aprender como iniciante. E eu vou usar a escala europeia, que vai do A1 ao C2, se não me engano. O A1 seria o iniciante completo, o que não sabe nada, que é o meu caso em italiano, iniciante completo. Então, eu posso tanto digitar aqui é o que a gente chama de prompt, que é onde você dá a ordem para o chat GPT, tá? Ou eu posso falar. Então, no caso do vídeo, para ficar mais interessante, eu vou falar, aí depois eu fecho para vocês verem como que ficou no escrito, tá? Então, vamos começar aqui. Eu quero aprender italiano e eu preciso de ajuda para estudar, só que eu não sei por onde começar. Eu quero que você crie um guia passo a passo dos temas que eu preciso aprender como um estudante de italiano iniciante. Vamos supor, da escala europeia do nível A1. Claro, vamos lá. Para começar, o nível A1 é o básico do básico, então a gente vai focar em temas essenciais. Primeiro, aprender o alfabeto italiano e a pronúncia. Depois, saudações e apresentações, tipo se apresentar, dizer de onde você é. Aí, a gente passa para números, dias da semana, cores. Depois, vocabulário de casa, família, comida e compras. Por fim, verbos no presente, especialmente ser, ter e estar. Tudo isso com exercícios práticos. O que você acha? Gente, eu fechei aqui, ali eu fechei para mostrar para vocês que tudo que eu falei aqui tá aqui, ó. A resposta dele tá aqui. Ele colocou saudações, apresentações, etc. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de interagir com ele. Eu vou dizer para ele que eu quero que ele formate essa lista com aqueles bullet points. Ótimo. Me dê, então, essa lista de tópicos que eu preciso aprender no formato de bullet points. Eu não lembro como fala isso em português, mas vocês podem colocar, ele fala qualquer língua, tá? O ideal é você manter na mesma língua, mas dá para misturar porque ele é um modelo bem avançado e ele fala qualquer língua. Aí, tá vendo aqui? Ele tá já me dando, que eu falei para ele me dar em bullet points. Então, aqui, ó, aqui está a lista de tópicos para você atingir o nível A1 em italiano, no formato de bullet points. Porque assim, olha, gente, é mais fácil de eu ver o que eu preciso. Então, aquele que eu posso te ajudar a estudar item por item, com exemplos e mini diálogos. Quer começar por onde? Então, vamos olhar aqui o que ele sugeriu. Ele sugeriu aqui, para a gente começar com a pronúncia e o alfabeto italiano e os seus sons principais, as regras básicas de acentuação e entonação. Aí ele vai começar com as saudações, em seguida a gente tem as saudações e apresentações, né? Cumprimentos formais e informais, apresentar-se, nome, idade, nacionalidade, perguntar e responder, como vai, de onde você é, etc. Os números, os dias e as horas, aqui o dia da semana, mês, estações do ano, como dizer as horas e as datas, aí alguns vocabulários básicos de iniciante, que é cor, objeto da casa, parte do corpo, membro da família,
alimentos e bebidas. Aí tem temas do cotidiano, fazer compras, ir ao restaurante ou café, falar sobre o clima, descrever sua casa ou quarto, rotina diária, a gramática essencial, os verbos no presente, né? Alguns verbos, artigos definidos e indefinidos, pronomes pessoais, adjetivos básicos e concordâncias, enfim. E a comunicação prática, fazer perguntas simples, tal. Então, da minha experiência como eu fui professora de inglês por 5 anos antes de mudar para fora do Brasil. Eu acho que a gente deveria começar pelo mais básico, que é o eu, tu, ele, nós, vós, etc., e o verbo ser estar. Então, eu vou pedir para ele me ensinar isso. Eu quero, eu espero que vocês estejam vendo, começar pelo mais básico de tudo, os pronomes pessoais e a conjugação dos verbos ser e estar. Explique a diferença entre ser e estar. Olha só, eu deixei escrito aqui para vocês, mas vamos ver. Eu vou colocar no modo voz. Deixa eu copiar e colar. Eu vou copiar e colar porque eu quero ver o que acontece se eu colocar no modo voz. O modo voz, tá vendo que mudou aqui, ó. Vou usar o modo voz. Eu quero começar pelo mais básico do básico. Eu quero primeiro aprender os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, etc. E eu quero aprender os verbos ser e estar, a conjugação no presente dos verbos ser e estar. E eu quero que você me explique também a diferença entre um e o outro. Beleza, vamos lá. Primeiro, os pronomes pessoais em italiano. Io, eu, tu, você, lui, lei, ele, ela, noi, eles, elas. Agora, a conjugação dos verbos essere, ser e estar no presente. Io sono, eu sou, lui, lei é, ele, ela é, nós siamo, nós somos, voi siete, vocês são, loro sono, io estou, eu estou, tu estás, lui, lei está, ele, ela está, nós stiamo, nós estamos, loro stanno. A diferença entre eles é que essere é usado para falar sobre identidade, características permanentes ou origem. Já stare é mais para estados temporários, localização ou ações em progresso. Quer praticar com alguns exemplos? Eu vou fechar aqui, ó. Olha aqui o que eu perguntei. Tá vendo? Aí ele vai me explicar. Eu, tu, ele, io, tu, lui, lei, noi, voi, loro. Então, agora a conjugação, a diferença entre eles é que esse seria usado para falar sobre identidade, origem, já o stare é para estados mais temporários. Sim, ele quer praticar, quero praticar com alguns exemplos. Me dê exemplos simples, claros e do dia a dia. Agora eu vou fazer por escrito. Vamos ver o que ele dá por escrito. Perfeito. Aqui vão exemplos simples, claros e do dia a dia. Com o verbo essere, ser. Io sono brasiliana. Eu sou brasileira. Tu sei estudante. Você é estudante. Ele é meu amigo. Lui è mio amico. Noi siamo a casa. A casa não, a casa, não sei, tem que pedir para ele ler. Aí ele está explicando, nós estamos em casa. O essere pode ser usado como localização também, mas depende do contexto. Vocês são felizes, enfim. Aí com o verbo estar. Io sto bene. Come stai male? Tu stai male. Lei está à escola. Enfim, aí quer que a gente pratique agora com um mini diálogo, com exercícios de preencher? Vamos ver, se eu estivesse estudando italiano, tá, eu aprendi aqui o verbo.
O que eu precisaria aprender? Deixa eu pensar aqui, porque eu não preparei esse script, tá? Minha amiga que me falou que ela tinha vontade de aprender italiano e queria saber como que usava o ChatGPT. E como eu usei pro coreano, só que o coreano eu estava fazendo curso, então tinha uma estrutura que a escola dava e que eu precisava de ajuda para entender a gramática. Então eu vou dar um contexto para ele. Eu vou fazer esse contexto aqui com modo de voz. Olha, eu sou bem iniciante e eu preciso de uma estrutura organizada para eu começar a estudar. Nós precisamos começar dos primeiros passos. Eu vi o que você deu, os pronomes pessoais e a conjugação dos verbos. Agora eu preciso que você me dê exercícios práticos, mas eu preciso de um vocabulário. Antes de começar os exercícios práticos, eu preciso de um vocabulário mais curto para eu poder fazer os exercícios. Me dê um vocabulário para nós começarmos a praticar o verbo ser e estar em italiano, um vocabulário de 15 palavras para eu poder usar com os exercícios para praticar o verbo ser e estar. Ótimo! Aqui vai um vocabulário curto, com 15 palavras básicas para você praticar os verbos essere e estar. O primeiro: amico, amigo, casa, casa, escola, escola, stanco, cansado, felice, bem, male, mal, professore, professor, studentessa, estudante, feminino, stanza, quarto, família, cidade, lavoro, trabalho, Itália, contento. Com essas palavras, dá para criar várias frases simples. Quer tentar montar algumas com essere e estar, ou prefere que eu dê alguns exemplos primeiro? Então, vocês estão vendo, eu vou fechar aqui, vocês estão vendo que ele me deu aqui o vocabulário. Então, agora ele quer saber, ó, se eu quiser escutar o que ele está falando. Ótimo! Aqui vai um vocabulário curto, com 15 palavras básicas para você praticar os verbos essere. Aí eu paro aqui, tá vendo? Então eu quero exercícios práticos para eu aprender a usar estes verbos com os diferentes pronomes pessoais, Me dê, você tem que dar uma explicação bem mastigada para ele. Me dê uma lista de 10 exercícios escritos onde eu terei que responder 10 exercícios escritos, formato em lista numerada, onde eu terei que responder. Quando eu te enviar a resposta, você deve me corrigir se eu estiver. Você deve dizer se está certo, você deve dizer se está. Se está certo ou errado e me corrigir se eu estiver errada. Inclua uma explicação de por que eu estou errada. Você está vendo que eu fiz bem mastigadinho. Então, tá, vamos ver o que. Esse aqui eu vou fazer escrito. Aí enviei para ele. Você pode dar enter ou apertar a flechinha que, se você quiser que ele pare a resposta, você aperta aqui. Então tá, perfeito. Aqui estão 10 exercícios práticos para você treinar o uso de essere e stare com os pronomes pessoais. Use frases completas, de preferência com o vocabulário que praticamos. Mas se quiser usar outras palavras, tudo bem também. Então aqui são os exercícios. Quando terminar, mande as respostas. Só os verbos ou as frases completas, como preferir. E eu corrijo uma por uma com explicação. Então vamos lá. Então vou colocar número 1. Io estou contenta hoje. Eu acho que é estou. Como é que a gente escreve estou? Deixa eu ver aqui a conjugação que eu já esqueci. Io estou. Aqui, ó.
Porque ela tá falando aqui, ó, estou contente hoje. Io estou contenta hoje. Por que eu sei que é? Porque é muito parecido com o português, tá? Agora, o número 2. Tu, una studentessa italiana. Eu acho que tá perguntando se eu sou uma estudante italiana. Eu vou falar, eu acho que é ser. Tu és, você é, tu és. Stai, tu sei. Então, aqui seria o certo, eu acho que é tu sei una studentessa italiana, tá? Você é. Só que eu quero ver, eu quero testar se ele vai me corrigir. Então, ao invés de usar o verbo ser, eu vou usar o verbo estar. Porque o que eu estou fazendo aqui com vocês é testar se o GPT vai me corrigir, que é a ordem que eu dei para ele. Então, tu estai. Eu vou colocar estai. Mas está errado, tá? Eu acho que não é estai, não. Eu acho que o certo é sei. Sei, conjugação de tu no presente, né? Do verbo estar, do verbo ser. Tu stai uma studentessa italiana. O que eu fiz ali é colocar você está uma estudante italiana. Na verdade, seria tu sei uma studentessa italiana para dizer que você é. Mas eu quero botar a resposta errada para testar ele, como eu disse. Lui stanco dopo il lavoro. Nossa, aqui não sei, é o trabalho dele, estanco dopo. Será que está aqui na lista? Estanco, cansado, lavoro, trabalho, dopo eu não sei. Mas é aqui, está cansado, estanco, é cansado, deve ser cansado do trabalho. Ele está, então é o verbo estar. Ele está cansado do trabalho. Lui é ele, né? Deixa eu ver aqui nos pronomes pessoais, que eu não sei, cadê o pronome pessoal? Lui é ele. Então, é o verbo ser. Lui é com acento contrário, né? Ele é cansado do trabalho, mas aqui seria está. Ele está cansado. Ah, então lei é ela, porque aqui ela é lei, e aqui lui é ele, tá? Ele devia ter me falado essa diferença, mas tudo bem. Ele está cansado do trabalho. Aí eu vou colocar. Noi a escola adesso. Escola adesso, sabe quem me deu adesso? Ele não me deu adesso, então não sei o que é. Mas um deve ser nós. Será que é nós estamos? Ou será que nós somos? Não, vai ser nós estamos, óbvio, porque a gente não é escola, né? Olha, esse aqui eu não sei se é. Eu não sei o que é adesso, então vou colocar nós se amo. Nós se amo. Nós se amo, nós somos. Não vai ser, muito provavelmente, porque nós somos a escola. Não é. Nós estamos. Mas eu vou colocar se amo para colocar errado, mas eu acho que é estamos aqui. Cadê? Este amo. Na verdade, o que você pode fazer também é você parar e perguntar o que é. Só que senão o vídeo vai ficar muito longo, a gente vai começar a partir para todos os cantos, não vai dar certo. Então aqui, o 5. Voi felice nella nuova casa. Eu acho que vós estão felizes na nova casa, eu acho. Voi, eu acho que é vós. Vós, ó. Eu, tu, ele, ela, nós, vós. Vocês são felizes? Vocês estão felizes. Voi state. Voi state felice nella nuova casa. State. Então vamos lá vou colocar aqui uma separação aqui. 6. Então vamos um pouco mais rápido aqui. Loro é amici di Marco. Loro é amici di Marco. É porque loro, se não me engano. Ah, não, são. Loro é são. Eles. Eles são. Sono. Loro sono. Loro sono. Loro sono amici di Marco. 7. Io a casa com la mia família. Io estou. Eu estou a casa com la minha família. Eu acho que ele está falando, eu estou em casa com a minha família. Deixa eu ver aqui. Estar. E eu estou. Não é estou, é estou. E eu estou em casa com la minha família.
8. 8 aqui é lei é ela, se não me engano, una professoressa molto gentile, uma professora muito gentil, né? Ela é, acho que o é assim, ela, se não me engano, vai ser a mesma coisa. Ele é 9, vai ser qual que é o exercício 9? Noi bene. Acho que é nós estamos bem, obrigado. Noi estamos bene, grazie. Noi, cadê? Noi, aqui, stiamo. Noi stiamo bene, grazie. Noi stiamo bene, grazie. 10. Tu, eu não sei se não vai ser o verbo ir, porque a gente não estamos fazendo, é o verbo ser ou estar. Você está em Roma ou em Milano? Tu stai. Tu stai. Ó, aqui, ó, stai. Tu stai a Roma ou a Milano? Vamos ver se está certo, vamos ver a correção dele. Agora vamos corrigir juntos, ele está falando um por um, com a explicação quando necessário. E eu estou contenta hoje. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar ele para falar, tá vendo? Tá corrigindo. Assim vocês escutam, ele falou 8 em 10. Você está entendendo muito bem quando usar o ser e o estar. Essere e estare. Só atenção em frases que falam de identidade ou descrição permanente. Aí vai com essere. Aí ele me pergunta se eu quero mais. Mas aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou mandar ele ler para vocês, ó, aqui. Muito bom, vamos corrigir juntos agora, um por um com explicação quando necessário. 1. Io sto contenta oggi. Correto, sto é usado porque estamos falando de um estado temporário, estar contente hoje. Muito bem. 2. Tu stai una studentessa italiana? Errado. O verbo correto aqui é sei. Tu sei una studentessa italiana? Explicação, aqui você está falando de identidade, não de um estado. Usa-se essere, ser. Sei. 3. Lui sta stanco dopo il lavoro. Correto, está indicando um estado físico depois de uma ação, trabalhar. Então usa-se stare, sta. 4. Noi siamo a scuola adesso. Correto. Em italiano, essere pode ser usado com localizações fixas, como na escola. Ótimo. 5. Voi state felici nella nuova casa? Errado. O correto seria voi siete felici nella nuova casa? Explicação. State é o particípio passado de stare, não serve nesse caso. Aqui estamos descrevendo um estado emocional duradouros, então usamos essere no presente, siete. 6. Loro sono amici di Marco. Correto. Fala de relação entre pessoas, então usa-se essi. Ótimo. 7. Io sto a casa com la mia famiglia. Correto. Localização atual, usar stare é perfeitamente natural aqui. Muito bom. Lei una professoressa molto gentile. Perfeito. Está descrevendo quem ela é, então é essere. Muito bem. Nome bene, grazie. Correto. Estado de saúde ou sensação, usar stare. Excelente. 10. Stai a Roma ou a Milano? Certíssimo. Está perguntando sobre localização. Tá, aqui está perfeito. Resultado. 8 acertos em 10. Excelente trabalho. Eu cortei ele falando porque aqui, por exemplo, eu fiquei na dúvida. Vocês estão felizes na casa nova? Ele está falando que está errado. Porque state é o particípio passado de stare. Vamos ver aqui, ele não tinha falado state aqui? Vamos procurar aqui o que ele falou. Aqui é o vocabulário. Aqui, o verbo estar, estate. Você, fiquem quietos. Voi estate. Aqui, o verbo ser, vocês são felizes, siete. Estate, o que eu escrevi? Eu escrevi errado? Cadê? Voi estate. Eu coloquei o quê? Aqui, voi estate com i. E ali era estate com e. Então tá, eu escrevi errado. Então ele está dizendo voi siete felice. É isso que está aqui? É siete que está aqui? State. Vocês são felizes. Ele usou o verbo ser, não o verbo estar. Agora a explicação dele foi o quê? Aqui são um estado emocional duradouro, felizes. Então vocês são felizes na nova casa? Só o que eu vou fazer. Eu vou falar para ele que eu não entendi.
Eu vou copiar aqui e vou escrever: eu não entendi porque eu errei o número 5. Eu não preciso colar, tá? Eu vou colar aqui para mostrar para vocês. Eu posso colar. Eu vou deixar sem colar para vocês verem a resposta. Eu não entendi porque eu errei o número 5. Por favor, me explique. Agora, o que eu gosto de fazer você pode dar uma personalidade para o GPT. Então, eu falo para ele: você é um professor de italiano que fala português fluentemente e tem muitos anos de experiência ensinando brasileiros a falar italiano, inclusive muita experiência ensinando brasileiros iniciantes. Por favor, explique-me de maneira que eu entenda. Eu gosto de explicar bem para ele, porque às vezes, quanto mais detalhe você dá no prompt é a ordem que você dá para ele. Quanto mais detalhe você der no prompt, melhor vai ser a resposta dele, tá? Então aqui a resposta dele foi: perfeito. Vou te explicar com calma. Como um professor experiente explicaria para um aluno brasileiro iniciante, sem pressa e com exemplos bem claros. Então, vamos ver os exemplos que ele deu aqui. A frase número 5 era: Voi, tá, 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 tá. Você quer saber? Eu vou deixar ele falar. Eu vou botar aqui para vocês escutarem ele explicando. Eu vou acompanhando aqui para mostrar. Vocês estão vendo aqui esse desenhinho aqui? Tem o copiar, tem o joinha para cima e para baixo, aí tem esse daqui. Aí, se você passar o mouse em cima, você vê que é para ele ler. O meu está em inglês porque o meu negócio está configurado em inglês. Mas aí, se o seu tiver configurado em português, você vai ver, leia em voz alta. Então vamos ver ele lendo e Perfeito. explicando. Vou te explicar com Aqui, calma, como um professor experiente explicaria para um aluno brasileiro iniciante, sem pressa e com exemplos bem claros. A frase número 5 era: Voi felici nella nuova casa. Você respondeu: Voi stati felici nella nuova casa? O correto seria: Voi siete felici nella nuova casa? Vamos por partes. Stat parece verbo, mas não é conjugação de presente. Stat é o particípio passado do verbo estar. Em português, seria tipo dizer vocês estado felizes. Não faz sentido, né? Na frase, você quer dizer vocês são felizes na nova casa. Isso é presente do verbo essere, ser. E a forma correta para voi é voi siete. Vocês são, estão. 2. Mas por que usar essere e não start? Boa pergunta. A diferença entre ser e estar pode parecer confusa no começo, mas vou te mostrar uma regra simples. Char, regra prática para brasileiros iniciantes. Quando usar tradução para identidade ou estado emocional mais duradouro, esser siete felici. Vocês são felizes. Para estado físico passageiro ou localização state milo, vocês estão mal. Dica de ouro. Se você puder trocar por ser em português, provavelmente é essere. Se puder trocar por estar, localização ou algo passageiro, provavelmente é star. Então, na sua frase, voi felici nella nuova casa, vocês são felizes na nova casa. Felicidade aqui é vista como um estado emocional mais estável, uma descrição. Por isso usamos essere siete. Se a frase fosse voi bene nella nuova casa, aqui o sentido é vocês estão se sentindo bem, confortáveis agora. Aí sim seria voi state bene nella nuova casa. Faz sentido? Agora, se quiser, posso te dar mais exemplos comparando os dois. Só pedir. Nota do seu prompt 10/6. Tá, voi state bene nella nuova casa.
vocês estão se sentindo bem. Vocês são felizes? Siete felici nella nuova casa. Ok. Siete. Para estado físico passageiro, localização. Vocês estão mal? State male. Vocês estão bem na nova casa. Ah, tá. Entendi. Voi state. Essa frase, vocês estão se sentindo bem confortável? Voi state bene. Mas vocês são felizes. Tá, entendi. Então, aqui, você pode pegar qualquer tema para você estudar. Por exemplo, aqui, eu pedi para ele fazer um teste de ser estar, certo? Mas vamos voltar para o início, que é onde ele está ensinando o alfabeto. Eu não sei por que ele cortou, tá? Eu estava mostrando aqui e ele cortou. Então, o que eu ia fazer, para não ficar o vídeo ficar longo demais, porque isso aqui é uma coisa que pode demorar muito tempo. Então, só para vocês terem uma ideia, a partir daí vocês alteram. Aqui, vamos supor, vocabulário, né? Ele está dando aqui que aqui quando eu voltei para o início, aqui ele falou as coisas que você tem que aprender no A1. Aí tem os dias, as horas, dias da semana, meses, estações do ano. Então, eu vou pedir para ele me dar um vocabulário básico, vou mostrar para vocês um joguinho que eu faço para treinar vocabulário. Então, eu vou falar para ele: eu gostaria de aprender e treinar vocabulário básico sobre cores. Aí eu vou pedir para ele: dê-me 5 palavras novas para cores. Dê-me 5 palavras para cores, porque tudo para mim é novo em italiano. Dê-me 5 palavras para cores. Depois, vamos fazer essa parte primeiro, porque aí eu mostro para vocês como que eu faço o joguinho. Então tá, vamos começar com as 5 cores básicas. Tá, vamos escutar como é que pronuncia. Ótimo. Vamos começar com 5 cores básicas em italiano, com pronúncia simplificada e exemplos fáceis para te ajudar a memorizar. 5 cores em italiano. 1, rosso, vermelho. La mela é rossa, a maçã é vermelha. 2, blu, blue. Il cielo é blue, o céu é azul. Verde, verde. L'erba é verde, a grama é verde. 4, giallo, amarelo. Il sole é giallo, o sol é amarelo. 5, nero, preto. E o gato é nero, o gato é preto. Se quiser, posso te dar mais 5 na próxima rodada com exercícios práticos também. Quer tentar usar essas em frases agora? Nota do seu prompt, 10/10. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para ele: vamos jogar um jogo. É isso que eu fiz em coreano, na verdade. Vamos jogar um jogo para eu testar se eu memorizei o vocabulário de cores de 5 palavras. Vocabulário de 5 cores, vamos colocar. Vocabulário de 5 cores. Você me dá uma cor da lista acima e eu respondo. Você me diz, depois da minha resposta, você me diz se está certo ou errado. Está certo ou errado. Se estiver errado, você me corrige e me pergunta a próxima cor. O jogo acaba quando terminarmos as 5 cores. O jogo acaba quando
você já tiver apresentado as 5 cores. Normalmente, é para ficar curto isso que eu tô fazendo no vídeo, porque normalmente, quando eu estava estudando coreano, eu falava para ele que o jogo acabava só quando eu tivesse respondido a todas as cores corretamente, a todas as palavras corretamente, tá? Mas se for fazer isso aqui, o vídeo vai ficar muito longo, porque já cortou, eu não sei, eu vou ter que ver depois a parte que ficou para fora, mas já cortou, porque tem umas certas limitações, sabe? Então vamos ver isso daqui. Então tá, ele vai jogar, vai me dizer a cor em português e eu respondo em italiano. Eu esqueci de dizer para ele que era para ele me perguntar em italiano. Então vamos corrigir as regras do jogo. E eu fazia isso com ele em coreano. Ele me dava a palavra vamos supor, em português e eu tinha que responder em coreano. Mas para facilitar aqui nesse vídeo, eu vou fazer ele me falar em italiano e eu respondo em português, tá? Vamos corrigir as regras do jogo. Você me dá as 5 cores em italiano e eu respondo em português. Aí você corrige, tá? Agora ele vai atualizar, tá vendo? Ele vai me dizer a cor em italiano e eu vou responder em português. O rosso é vermelho. Nossa, gente, agora que eu percebi que o vídeo tá muito comprido. Então, isso aqui dá uma ideia para vocês, tá? Quando vocês tiverem uma questão muito específica, o que eu faria agora é que agora, se eu continuar esse vídeo, ele vai ficar com 2 horas, né, de duração. Então, o que eu faria agora seria, eu pegaria isso aqui que ele deu, que são o programa, e eu pediria para criar, eu vou fazer isso agora, só que eu não vou dar sequência, só para vocês verem como que seria a interação, tá? Crie um programa completo para eu estudar o nível A1 de italiano. Inclua aqui na parte de gramática, né? Inclua explicações claras e didáticas sobre a gramática abordada. Conforme qual o termo que ele usou? Conforme a lista de tópicos que você tinha recomendado, inclusive sobre cada item da gramática abordada, listada conforme a lista de tópicos que você tinha recomendado para alunos de A1. Inclua exercícios gramaticais de vocabulário. Ok, inclua exercícios gramaticais para treinar os pontos gramaticais. Inclua as regras. Faça o mesmo para cada tópico que você listou no início da conversa. Faça o mesmo para cada tópico que você listou no início da conversa. Cada tópico de A1 em italiano que você listou no início da conversa. Por enquanto, senão vai ficar muito comprido até ele gerar tudo isso. Por enquanto, para a resposta, não, deixa eu fazer um outro termo.
Agora, ok, aqui é um programa completo. Então, eu vou deixar aqui, ó. Eu vou tirar isso, senão a resposta vai ser gigantesca. Então, aí você pode fazer o mesmo para cada tópico que ele listou. Ó, agora eu vou dar o Enter. Se for muito, muito longo, é capaz dele quebrar a mensagem em vários pedaços. Ah, tá vendo? É longo. Ok. Perfeito. Aqui está um programa completo de italiano de nível A1, com explicações simples, didáticas, exercícios gramaticais práticos. O curso está dividido em 7 módulos, baseados na lista de tópicos que combinamos antes. Então tá, o curso completo. Aqui o módulo 1. Aí tem os exercícios, repita, combine com pronomes pessoais, conteúdos, exercícios. Módulo 3, conteúdo. Módulo 4, vocabulário básico. 5, artigos e concordância. Aqui, ó, tá vendo? Aqui já tem gramática. Aqui, ó, verbos no presente. Aqui é vocabulário ainda. A partir do módulo 5, começa a gramática. Os verbos no presente. Aí, artigos, adjetivos e concordância. Frases comuns, aí, mas é vocabulário, né? Então tá, aí você pode transformar em um PDF ou em pequenos módulos diários com exercícios interativos. Ele pode criar card, áudio, quizzes. Os quizzes são os questionários, isso eu fazia bastante. O que eu faria? Eu não vou fazer agora, porque senão a gente vai passar um tempo assim absurdo aqui, que nem eu nem vocês têm. Olha só, eu pegaria primeiro, eu começaria pelo número 1, o alfabeto. Aí com isso aqui, eu ia pegar aqui. Eu ia falar para ele, me explique tudo que me dê uma aula sobre isso. Aí eu ia copiar e colar isso aqui, alfabeto italiano e sons especiais. Aí ele dá aquela aula. Aí você pergunta as coisas que você não entendeu. Aí depois que você tiver entendido a explicação, você vem e pergunta para ele, agora me explica as saudações formais e informais. Aí ele vai te explicar. Aí você pede para ele treinar com você. Treine comigo essas saudações que você me ensinou. Você pergunta e eu respondo. Uma coisa assim. Aí você já fez isso, aí você pode pedir para ele, crie exercícios, exercícios escritos para eu treinar esse conteúdo. Aí você faz o mesmo para cada módulo. Isso é uma maneira de você estudar o conteúdo italiano. Eu estou vendo aqui se eu consigo achar o meu estudo de coreano para mostrar para vocês. É que eu tenho tanto coisa de coreano que eu usava para estudar que eu estou achando difícil aqui. Peraí. Ó, eu achei um aqui. E aí, depois disso, eu vou ter que encerrar, porque eu tenho que fazer umas outras coisas, mas eu vou mostrar para vocês um 2024. Cadê? Gente, só um instante que eu tô achando aqui. Tá difícil. Age in Korean Grammar Correction. Aqui, ó. Tá vendo? Eu pergunto, seria correto dizer isso? Ele diz que não é correto em coreano para dizer. Aqui, aí ele, aqui, ó, por exemplo, eu perguntei, seria correto dizer irula obsoyo? Irula obsoyo? Aí ele fala, não. A frase irula obsoyo não é correta em coreano para expressar que alguém não está trabalhando. Aí ele vai corrigir e explicar o problema. Ele me corrigiu aqui e ele explicou por que o que eu disse aqui estava errado. Então, aqui a mesma coisa. Isso aqui eu estava usando para estudar, traduz e corrija com explicações necessárias. Eu escrevi uma frase aqui, eu queria que ele traduzisse e explicasse. Por que eu pedi para ele traduzir? Porque às vezes eu escrevo um negócio pensando que eu disse uma coisa e acabei dizendo outra. Então, na hora que eu mando ele traduzir, ele me diz
se o que eu pensei estava certo ou estava errado, porque dependendo da tradução que ele me der, eu escrevi uma coisa completamente aleatória, né? E aí ele explica tudo. Então aqui isso aqui não é uma coisa que eu fiz para esse vídeo, tá? Isso aqui é do ano passado, quando eu estava estudando coreano, e que eu usei muito o ChatGPT para estudar coreano, tá? Então, é isso, gente. Eu vou voltar aqui para o que é que a gente estava, estudo de italiano aqui. Então é isso, gente. Se vocês quiserem alguma coisa mais específica, porque esse é um primeiro vídeo que eu fiz porque minha amiga tinha comentado que seria legal, ela queria, ela não sabia como usar, então eu pensei, que legal, vou fazer então um vídeo. Mas se vocês quiserem alguma coisa mais específica, bota nos comentários para mim, tá? Eu leio os comentários, eu respondo e ajuda eu ter uma ideia do que vocês querem ver, tá? Então, se vocês tiverem uma ideia, uma sugestão, uma pergunta, quiserem saber alguma coisa, bota aí nos comentários, beleza? Põe nos comentários e eu acho que já ficou muito longo. Muito obrigada por vocês ficarem comigo até o final. Espero que tenha sido útil, que vocês consigam usar essa ferramenta para vocês aprenderem melhor as línguas. Dá para vocês aprenderem qualquer coisa, não é só língua, né? E bota nos comentários aí o que vocês querem saber. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos ainda. Dá aquele joinha, aquele like, porque isso ajuda muito o canal. Beleza? Então tá, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Grande beijo.